É batata. Toda vez que o 7 de setembro se aproxima, uma certa animosidade política paira no ar. Até a população que alguns anos atrás dizia não se interessar por política, saía de casa para assistir aos desfiles do 7 de setembro. Essa foi uma marca deixada principalmente pelos regimes ditatoriais, o Estado Novo de Vargas e a ditadura militar entre 1964 e 1985. A memória histórica é continuamente mobilizada pelos governantes da ocasião em torno dos símbolos da pátria, tentando associá-los às suas próprias figuras. Mas o que as pesquisas históricas informam sobre o Dia da Independência do Brasil? Aconteceu mesmo? É do jeito que o hino nacional narra? Saiba estes e outros detalhes no vídeo a seguir. Não se esqueça de curtir ou descurtir o vídeo e se inscrever no canal. O episódio da nossa história, escolhido como marco para a independência do Brasil, é uma fábula, com boas doses de ficção e remendos factuais, já amplamente mostrados, apresentados e desconstruídos por historiadores e escritores como Laurentino Gomes. No livro 1822, Laurentino Gomes apresenta uma versão menos pomposa do que aquela apresentada no nosso hino nacional, em que o futuro Dom Pedro II, montado em um alazão reluzente, teria tirado a sua espada para o alto e gritado independência ou morte às margens do rio Ipiranga. Cena essa que também foi ilustrada pelo pintor Pedro Américo, num quadro encomendado pela própria família real. É isso, no exercício do poder, uma mentira precisa ser repetida centenas de vezes para poder virar verdade. Laurentino, em consulta a fontes soterradas de testemunhas que estavam no comboio de Dom Pedro I, que aliás estava em uma viagem, montado num cavalo, há várias semanas, tudo para encontrar um amante em São Paulo. Bem a cara da família tradicional brasileira, né? Enfim, essa fonte que menciona Laurentino Gomes diz que Dom Pedro não estava no lombo do cavalo, estava no lombo de uma mula. E na beira do rio, ou como diz aqui na minha região, à beira do córgo, porque estava com uma baita diarreia e não tinha papel higiênico para se limpar, para limpar o seu furico. Ele ia correndo lá para o rio para fazer a higienização. Então é óbvio que esse episódio não iria entrar para a história oficial, porque quem vai sentir orgulho de um cagão? A historiadora Maria de Lourdes Viana Lira tem um artigo muito bom mostrando como a data do 7 de setembro foi escolhida. Realmente a viagem de Dom Pedro a São Paulo teria acontecido entre agosto e setembro. Mas não há nenhuma fonte, nem jornal, nem documento oficial, nem carta que mencione o dia 7 de setembro nessa época. Sobretudo esse episódio da espada. Apenas 3 anos depois, 1825, a data ficou estabelecida. Nessa época, o então imperador já possuía uma imagem desgastada e era olhado com desconfiança. Primeiro porque atendia às exigências de Portugal para aceitar a nossa independência de maneira nem um pouco democrática ou revolucionária. Quer dizer, além do poder ficar na mão da mesma família, os Bragança de Portugal, a coroa portuguesa exigia que primeiro se passasse o poder para Dom João, e ele se tornasse imperador do Brasil, e depois ele concederia o poder a seu filho, e aceitando, portanto, a independência do país. E os brasileiros, nesse episódio, ficaram receosos, temendo uma retomada de Portugal sobre a ex-colônia. Mas só dessa forma os portugueses aceitaram assinar o Tratado de Paz e Aliança, esse sim celebrado dia 7 de setembro de 1825. Mas não foi assinado nessa data, não. Ele foi assinado em 29 de agosto. Outro motivo de desconfiança sobre Dom Pedro I é que ele havia dissolvido a Assembleia Constituinte para criar a nossa primeira Constituição e instaurado o poder moderador. Uma boa dose de absolutismo numa monarquia constitucional. Diante disso, é importante resgatar a imagem positiva de Dom Pedro I, o imperador. E a invenção do 7 de setembro de forma heróica tem muito a ver com isso. Com o passar do tempo, essa imagem se impôs.
Esse processo de fabricação de imagens, de símbolos, de ideais é fato recorrente na história da construção do Estado-nação. O historiador britânico Eric Hobsbawm tem um livro muito interessante sobre o assunto, que chama A Invenção das Tradições, onde ele mostra como na Idade Média e na Idade Contemporânea os líderes políticos utilizaram desse expediente, inventando símbolos, hino, bandeiras, brasões, criando heróis e inventando tradições para forjar uma identidade nacional, uma unidade, de modo que o povo sentisse orgulho de seu passado, épico e glorioso, por mais que fosse falso. Exemplo disso no Brasil é a nossa bandeira nacional. Um pedaço de pano visto por alguns ufanistas como algo sagrado, reflexo do trabalho bem feito da memória oficial nas mentes dos cidadãos. A atual bandeira republicana é um Ctrl-C, Ctrl-V da bandeira do Império. As principais cores, verde e amarelo, não significam nada a ver com floresta e ouro, coisa nenhuma. São cores da família real, isto é, das casas reais. O verde da casa dos Bragança de Portugal e o amarelo da casa dos Habsburgo, da Áustria, que remete à imperatriz Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I. Os republicanos tentaram ressignificar essas cores, adicionando outros elementos, como o círculo azul e colocando a frase Brasil, crime ocorre, feijoada, nada acontece. Não é nada disso não. Ordem e progresso. Era amor, ordem e progresso, mas como no Brasil a gente não tem amor, aí ficou só ordem e progresso. Que é uma frase do positivista Auguste Comte. Criar símbolos nacionais, erigir mitos, heróis, para inculcar valores e legitimar o seu poder. Para tanto, tenta-se apagar a parte social e histórica dos conflitos, dos massacres, das revoltas, da exploração, da escravidão, da espoliação econômica dos povos subalternizados, para dar uma ideia falsa de harmonia e correção, até mesmo de passividade. Povo herói que é esse, meus caros? Esses que resistem até hoje a séculos de chicote. Para o antropólogo Roberto da Mata, entre os 3 principais ritos brasileiros, a parada militar seria o único em que a casa desaparece e os membros da família são transformados em cidadãos. Casa é uma figura alegórica para pensar o espaço privado, bem como as relações familiares e personalistas. Não é à toa que a política aqui muitas vezes seja pensada, portanto, não somente como um espetáculo em que se assiste, como uma relação ordeira e de subalternidade. Felizmente, isso vem sendo desconstruído. O interesse sobre um vídeo como esse é um exemplo. Até a próxima!